Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. No livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 9, vemos que Daniel, após meditar naquilo que escreveu o profeta Jeremias, descobre a revelação do Senhor que o cativeiro de Israel em Babilônia duraria 70 anos. Comovido pelo sofrimento do seu povo e triste por conta dos pecados que eles haviam cometido, Daniel vai orar e jejuar, buscar a presença de Deus. Ouvindo o clamor de Daniel, Deus, em sua misericórdia, para trazer esperança e confiança ao coração do profeta, traz a revelação sobre o futuro de Israel, e não somente o de Israel, mas o futuro do mundo inteiro. Deus então revela a Daniel que 70 semanas estão decretadas para todo o desfecho divino sobre a humanidade. Cada semana destas representam 7 anos. Aqui, o que Deus fala para Daniel é a mesma coisa em que ele fala para Moisés quando ele determina o ano do jubileu, o ano do perdão, em Levítico 25, verso 8, quando diz: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Por isso, quando Deus determina 70 semanas, Deus está determinando tempos específicos para que as profecias se cumpram. Se cada semana simboliza 7 anos, multiplicando 7 vezes 70, temos a soma de 490 anos. Destas 70 semanas, sabemos que 69 semanas de anos já se passaram, pois as suas profecias já se cumpriram. Está em Daniel, capítulo 9, verso 25 ao 26. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Quando, enfim, o Império Babilônico cai, já se haviam passado 70 anos da profecia de Jeremias sobre o cativeiro de Israel. Então Ciro, o rei da Pérsia, decreta que o povo de Israel volte para a sua terra e que Jerusalém e o templo sejam reconstruídos, cumprindo assim a palavra do Senhor. Ao assinar o decreto, o tempo das 70 semanas começam a correr. E durante 69 semanas, Jerusalém foi reconstruída, o templo foi reconstruído. O ungido, conforme o texto diz, veio, nosso Senhor Jesus veio, e conforme o texto diz que o ungido seria morto, Jesus foi crucificado. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano veio e destruiu Jerusalém e o templo, completando assim as profecias dessas 69 semanas, restando uma semana para que se cumprisse as 70. E desde o ano 70 depois de Cristo, Deus tem sido paciente para com a humanidade e espera que todos se voltem para Ele e se arrependam dos seus maus caminhos antes do grande e terrível dia do Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que escolheu o nosso tempo para concretizar o desfecho divino sobre a humanidade. Já estamos nos últimos instantes e tudo se afunila para aquilo que é inevitável. A última semana da visão de Daniel está para começar. A Bíblia, a palavra de Deus, é o mapa da salvação. Ela é a luz que nos revela todas as coisas. E ela nos revela o que deve estar pronto para que esta última semana comece, enfim. São muitas as evidências e as profecias que se cumpriram e que nos mostram que esta semana está para começar. E aqui citarei algumas. A primeira está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja a pista que o Senhor nos dá antes que venha esta semana final.
ele nos mostra que a palavra tem que ser pregada no mundo inteiro. O Evangelho tem sido anunciado há séculos. Desde o tempo dos apóstolos, o Senhor tem levantado pessoas e enviado até os confins do mundo. Agora, no nosso tempo, sem precedentes na história, a pregação da palavra de Deus tem se espalhado pelo mundo inteiro, pois agora já não é mais necessário que uma pessoa esteja fisicamente em um lugar para poder pregar. Através das redes sociais, através da internet, de canais de televisão, a palavra de Deus tem sido anunciada. Pode ser que ainda há lugares que a palavra não foi pregada, mas certamente isso não vai demorar muito. A segunda evidência de que esta última semana está para começar está em Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra essas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Veja que isso confirma que já estamos às portas desta última semana, pois é no nosso tempo que a ciência se multiplicou, sem igual na história. É nesses últimos 200 anos que vemos que tudo de moderno que existe veio de uma forma milagrosa, uma explosão de conhecimento, de tecnologia, uma grande evolução na medicina e também nos meios de transporte. Perceba que esta é uma intervenção divina para que se cumpra os propósitos do nosso Deus Todo-Poderoso. A terceira evidência de que a última semana já está às portas está em Gênesis, capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Veja que desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó, praticamente as pessoas não ultrapassavam a barreira dos 80, 90 anos de idade. Para que você tenha uma ideia, a expectativa de vida na Roma Antiga era em torno de 25 anos apenas. E este é um sinal de Deus, para sabermos que já chegamos no limite da vida que Ele estabeleceu. Já está ficando comum pessoas alcançarem os 100 anos de idade e até ultrapassarem os 100 anos de idade. Não vai demorar muito para que as pessoas tenham condições de viver além dos 120 anos. Mas, contudo, este é um tempo limite de Deus, ao qual nós praticamente já chegamos. A quarta evidência está em Apocalipse, capítulo 16, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Veja que este sinal é a congregação para uma batalha, para uma guerra mundial. O rio Eufrates está secando. Em muitos lugares ele já foi reduzido a um riacho e em outros chegou realmente a cortar. Segundo a palavra, o rio secaria para dar caminho aos reis que vêm do Oriente, a reis que serão congregados por espírito de demônios para lutarem contra Israel. Muitas pessoas estão despercebidas e não estão vendo o que está acontecendo, mas na verdade o mundo está caminhando a passos largos para uma nova guerra mundial, a terceira guerra mundial, a guerra de Armagedon, a guerra do fim do mundo. A quinta evidência de que já estamos às portas desta última semana está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Veja que o anticristo, que irá reinar durante esses 7 anos, vai precisar implantar um único governo, um governo global, onde todo mundo estará sujeito às suas leis e regras perversas. A globalização já é algo real em nossas vidas. A nova ordem mundial já está sendo formada há muito tempo. E é claro que nem todos os países querem aderir a este governo. E esta queda de braço está chegando ao seu fim, e ela será vencida pelo anticristo. É por isso que o anticristo abre os 7 anos, pois ele chega como um vencedor e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha.
Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Este é o anticristo que vai guerrear contra todas aquelas nações que não aderirem ao seu governo. E ele irá vencer. E assim abrir os 7 anos, a última semana de Daniel, onde todo o desfecho divino se completará na humanidade. Deus revelou isso a Daniel para que todos nós soubéssemos. É tempo de estarmos nos caminhos retos do Senhor. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Se entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele certamente nos salvará. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Fique com Deus, fique na paz.